noite, bem-vindos todos, bem-vindos também quem nos assiste pela internet, né, no Instagram do AMA. Como eu já costumo falar, vocês sabem que a palestra ela fica gravada, né, no nosso perfil. Então, quem quiser assistir depois ou passar para os amigos, para os familiares, é sempre bom, né? A gente aumenta o alcance aí de pessoas levando a mensagem de Jesus, né? Cada um que compartilha, a gente vai aumentando, né? E vai trazendo mais gente para seguir, né? O que nós ensinamos aqui na casa. Então, muito bem, hoje a nossa reflexão, que é do livro Caminho é Fonte Viva, ou quase que eu falo Caminho Verdade Viva, que é o que a gente terminou faz pouco tempo, é do Fonte Viva, capítulo 14, e o nosso título é Indagação Oportuna. Um questionamento oportuno, né? Uma pergunta oportuna. E é bem uma pergunta mesmo, o trecho que Emmanuel escolheu para o texto evangélico, para inspirá-lo aqui no que ele nos trouxe para nós de reflexão. É uma pergunta que está no Atos aos Apóstolos, no capítulo 19, versículo 2, e diz assim: recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? Aí, para contextualizar, né, para vocês, eu fui lá em Atos dos Apóstolos, que é atribuída, escrita a Lucas, né, o evangelista que escreveu aí o terceiro dos evangelhos. Então, tem uma discussão em torno disso, mas como não compete a mim, eu também não tenho competência, né, para isso, vamos dizer que sim, foi Lucas quem escreveu Atos dos Apóstolos, e esta pergunta está lá. Quem fez esta pergunta foi Paulo, que Lucas chama de apóstolo. Lucas foi companheiro de viagem de Paulo, né? E muitas das viagens foram contemporâneos, e em todo o livro Atos dos Apóstolos ele dedica uma parte muito longa a Paulo. E o objetivo dele quando escreveu esse livro não era gabar, né? Contar os feitos dos apóstolos. Ele conta, né, através de discussões que presenciou, através de testemunhos, né, de muita coisa, os milagres que os apóstolos fizeram, né, porque foram comissionados por Jesus para fazer esse papel. Então, mas o objetivo de Lucas não era contar esses feitos por contar. Ele tinha um propósito, que era contar exatamente como que aconteceu o que Jesus disse que ia acontecer. Jesus disse que a palavra dele ia para todos os confins da terra, que o seu evangelho ficaria conhecido em todos os confins da terra, em todos os cantos da terra. Então, aqui nesse livro, Lucas conta como que foi que o evangelho de Jesus se propagou e como que o cristianismo se tornou, né, o que ele se tornou, graças aos feitos, ao trabalho daqueles primeiros cristãos, né, da igreja primitiva, que saíram em nome de Jesus, fazendo, né, os milagres, fazendo as curas, levando a palavra, os ensinamentos de Jesus. Então, o objetivo dele neste livro é explicar para nós. Então, é como se ele fizesse assim um catado e contasse para a gente de um modo que fica bem fácil da gente compreender. E como ele dá um espaço muito grande para Paulo, Emmanuel escolheu aqui essa pergunta de Paulo. Por isso que eu fui lá ler o livro, para eu trazer para vocês para quem que Paulo fez essa pergunta. Recebestes o Espírito Santo quando crestes? Para quem que ele perguntou e por quê? Ele perguntou para os novos convertidos lá de Éfeso. Ele estava em Éfeso e encontrou alguns discípulos, alguns seguidores de Jesus, e fez essa pergunta para eles: recebestes o Espírito Santo quando crestes?
eles disseram assim: que é Espírito Santo? A gente nem sabia que existia um. Está lá no Atos aos Apóstolos. Nunca nem ouvimos falar que existe um Espírito Santo. Aí Paulo falou assim: ué, vocês foram batizados em quê? Eles disseram: em João. Fomos batizados em João. E é aqui que entra o ponto importantíssimo dessa reflexão do porquê que Emmanuel trouxe essa indagação de Paulo para a gente refletir. Que olha só, quando eles disseram que foram batizados em João, Paulo explicou para eles. Eles falaram: a gente nunca escutou falar nesse negócio aí de Espírito Santo, sabemos o que é isso não. Aí Paulo explicou para eles que o batismo de João, e a gente já fez aqui um evangelho sobre o batismo, tá aí no Instagram gravado. Ele explicou para eles que o batismo de João era um batismo de conversão, de arrependimento, onde a pessoa mergulhava na água e se arrependia de suas falhas, de seus pecados. Mas que o batismo recebendo o Espírito Santo era o batismo em Jesus. E aí convencionou-se que depois que Jesus morreu, o batismo de João, ele deixou de ser, vamos dizer assim, validado, e passou a ser o batismo em Jesus. Que aqui entra a importância dessa lição de hoje, que Emmanuel quer nos provocar aqui sobre a nossa fé, sobre a validade da nossa crença em Deus, do quanto que nós seguimos Jesus na plenitude dos ensinamentos dele, ou nós é informal a nossa crença, né? Ela é só de acordo com aquela convenção para arrepender, ou nós de fato recebemos o Espírito Santo. O que é receber o Espírito Santo? O Espírito Santo é o poder de Deus em ação. Isso é o Espírito Santo. Então é receber o poder de Deus em mim. Como que nós espíritas podemos interpretar isso? Com os espíritos superiores, os espíritos benfeitores que nos assistem, que estão sempre conosco, que não nos deixam sozinhos. Então, receber o Espírito Santo é receber toda a força e o poder de Deus conosco. Nós recebemos isso, nós temos esse poder e essa força do Espírito Santo conosco, ou nós somos como Emmanuel coloca aqui. Eu vou ler uns trechinhos. Ele diz assim: a pergunta apostólica, você vê que ele também, né, se refere a Paulo como apóstolo, que Paulo não foi, né? A pergunta apostólica vibra ainda em todas as direções, com a maior oportunidade nos círculos do cristianismo. Então, olha que aqui, vamos dizer que ele até dá um puxãozinho de orelha na gente, quando ele fala, essa pergunta vibra ainda hoje, quer dizer, ela é muito oportuna e ela está presente, ela deve estar presente até hoje, quando nós temos que avaliar qual é a medida dessa nossa fé, da nossa crença, se ela é verdadeira. Então ele cita aqui no texto, ele fala do cristianismo, principalmente nos círculos do cristianismo, ele fala círculos, né? Porque tem várias aí vertentes, porque ele fala que tem várias pessoas que creem, que começaram a crer, que já creem. Então em todos os lugares tem. Agora, aqui um crê, ele acredita, como ele fala aqui, aceita aparentemente o evangelho e fala, eu sou cristão, eu aceitei Jesus, a partir de agora eu sou cristão. Quer dizer, tudo que eu fiz já era, acabou, mergulhei nas águas, me arrependi, estou perdoadão, eu aceitei Jesus. Agora, a conduta, a moral destas pessoas condizem com o ensinamento de Jesus? Então é isso que ele provoca aqui. Então ele fala, muitos dizem da boca para fora, acreditarem e seguirem os ensinamentos do Cristo,
Outros vão e procuram uma casa cristã ele chama de os indagadores, os curiosos, né? Que quer ouvir alguma coisa. E ele chama a atenção também dos espíritas aqui, sobrou para nós também. Que ele fala, muitos vão em busca da solução de um problema e encontram a solução do seu problema, mas depois, no amanhã, tornam-se insatisfeitos, infelizes e se maldizem da sorte, maldizem de Deus. Como é que Deus pode estar fazendo isso comigo? Como é que eu estou passando por isso? Isso não é justo. Então veja que é muito pertinente, porque quantos de nós não conhece alguém que tem um comportamento parecido com esse? Não é que acha que porque frequenta uma casa, né, uma igreja ou qualquer templo aí onde o cristianismo, né, é a conduta, e não tem essa conduta do Cristo. E qual é a diferença de quem tem e quem não tem, gente? Quem segue, quem recebeu esse Espírito Santo, né, esse poder, essa força de Deus, é alguém que consegue lidar de uma maneira madura, de uma maneira cheia de esperança com as dores, com as adversidades da vida. Porque quando Deus fez um plano para nós, e Ele fez um plano para que a gente busque amor e sabedoria. E aqui numa casa espírita, a gente é incentivado a estudar o tempo todo, né? A gente procura compreender os dogmas que estão aí colocados, que é para a gente conviver sem cair nessas armadilhas, né? Dessa fé cega, essa fé que nos tira do caminho da compreensão, do caminho, né, da boa convivência, da benevolência. Lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 625, Kardec pergunta para os espíritos: o que é caridade aos olhos de Jesus? Né? Como que ele via a caridade? Eles disseram: para Jesus a caridade é a indulgência, a benevolência e o perdão. Então, quando nós temos esta fé, essa força de Deus, que aqui ele chama de Espírito Santo, dentro de nós, nós conseguimos, nas situações mais adversas, sermos indulgentes com o outro. O que é ser indulgente? É ser tolerante com quem é diferente de nós, com quem pensa diferente de nós, né? A gente não entra numa briga por entrar, porque está com orgulho ferido. O Espiritismo nos educa para isso. É ser benevolente, né? Não deixar passar a oportunidade de fazer o bem, conviver bem com o outro, consigo e com o outro. Então, essa lição aqui de Emmanuel, ela nos prepara para isso, para que a gente entenda essa força e a necessidade que nós temos de nos voltar para isso, para esses preceitos dos ensinamentos de Jesus, para que a gente não se misture na multidão daqueles que dizem ser, mas não tem comportamento nem conduta de quem de fato é, né? Seguir os ensinamentos. Opa, pouca energia aqui. Seguir os ensinamentos de Jesus requer que a gente faça escolhas, que a gente abra mão, não é? De vaidade, de algumas formas de poder. Requer que a gente abra mão disso. Eu costumo falar que o exercício de amar parece ser muito fácil, mas não é. Amar quem ama a gente, tudo de bom, né? É muito fácil. Mas amar aqueles que nos é indiferente, aqueles que a gente sabe que não gosta de nós, isso é muito difícil. Agora, foi isso que Jesus ensinou? Ele ensinou a amar a todos, né? Como a si mesmo. Ninguém quer o mal para si. Logo, não podemos querer o mal para o outro também, não é? Então, esse pensamento, essa pergunta é oportuna por isso, porque ela está nos dias de hoje
muito importante e atual. Veja que aqui a gente está falando, o livro Atos dos Apóstolos foi escrito, sei lá, 70, 80 anos depois de Cristo, né, por aí. Lá na Bíblia ele está logo depois de João. É bem legal de ler, porque a gente tem muito para aprender ali, né, sobre esse caminho, sobre essa luz. Então, veja, e até hoje nós temos muito o que aprender. Nós temos muito a considerar nessa questão da indulgência, na questão do perdão, na questão da caridade, de lidar com as adversidades e não procurar a ajuda espiritual apenas quando a gente está com a dor e com o sofrimento, né? Quando nós temos esse poder, essa força de Deus conosco, a gente lida de uma maneira diferente, senhores, com a dor, do que alguém que não tem, ou alguém que diz que tem e é da boca para fora. Quando uma pessoa querida nossa volta à pátria espiritual, a gente não fica se descabelando, a gente sofre, porque a separação é dura, a despedida é dura, mas a gente entende, assim como Santo Agostinho nos ensinou, que é uma estrada só. Esse ente querido está do lado de lá, caminhando. Então eu tenho que caminhar aqui também, continuar a minha vida e a minha caminhada. Então quem tem Jesus de verdade e compreendeu o que ele nos deixou de ensinamento, sabe disso, sabe da vida eterna, sabe da continuidade do processo reencarnatório como forma de crescimento, de evolução para chegar ao reino de Deus, né? Para chegar àquela condição, né, que queremos, que nos torna, né, pessoas que não precisam mais conviver com o mal, que não precisam mais conviver com a dor. Nós buscamos isso. Então, para isso tem condições. Nós temos que observar essas condições. Essas condições é o respeito ao próximo, é a misericórdia, é a indulgência, a benevolência, o perdão, o maior dos desafios, na minha opinião, né? Perdoar de verdade, do fundo do coração. Então, assim, temos desafios que não são poucos, mas nós somos preparados. Ele veio e ensinou para nós e deixou, nós temos aqui um guia, todos nós. Então, se aproximar de uma casa cristã por um interesse que não seja o da evolução e do crescimento é um engano. É um engano que só vai atrasar, porque é tempo perdido, é tempo que você pode estar na sua missão, cumprindo o seu papel, porque o plano de Deus para nós foi grandioso. E neste plano está isso aqui que nós estamos fazendo hoje. Os rostos conhecidos que estão sempre aqui, que valorizam, né, o que ouve e participa da casa espírita. Então, essa pergunta, essa indagação oportuna, a gente deve fazer para nós mesmos, né? Essa que Paulo fez ali, aqueles cristãos lá em Éfeso, se eles receberam, né, o Espírito Santo e ele explicou, a gente tem que fazer para nós, perguntar para nós mesmos: a minha crença é formal ou eu de verdade experienciei, vivi a aproximação e sinto esse Jesus próximo a mim, sinto essa força de Deus dentro de mim? Isso é de verdade ou é uma aparência que eu quero manter para seguir um grupo social que eu faço parte? Ah, porque a minha família toda vai lá, eu tenho que ir também, porque senão vai pegar mal. Ou meu marido, minha mulher, né? Então essa pergunta deve ser feita para nós nesse sentido, para a gente avaliar qual é o momento que nós estamos, o quão sinceros nós somos com o que nós aprendemos e com o que nós queremos, sabendo que isso reflete diretamente, né, na forma como nós estamos conduzindo a nossa vida, na forma como estamos encarando o nosso processo do ponto de vista espiritual, da vida espiritual.
e não só aqui do plano terrestre, não é? Então, tendo isso como farol para nós, a nossa fé se fortalece. Ela não é uma, como diz Emmanuel, uma candeia que se apaga com um ventinho. A gente tem a fé fortalecida quando a gente sustenta esse poder dentro de nós. E pode vir uma tormenta que não apaga essa chama. Essa fé continua, apesar de todas as dores, adversidades, porque tem, né? A gente enfrenta, não tem jeito. Faz parte do nosso caminhar, não é? Então é isso, gente. Essa musiquinha aqui, né, que o Júnior já colocou, quer dizer, chega, Selma. Então, convido vocês a lerem aqui o texto de Emmanuel, como sempre, no Fonte Viva ele é um texto curto, e fazer esse questionamento, né? Como que eu estou, né? Qual o meu posicionamento? Eu tenho esse Espírito Santo em mim? Eu tenho essa força, esse poder de Deus em mim? Deixo isso aí com vocês e convido todos agora a fazer a nossa prece de encerramento, nos mantendo nesse clima, né, tão amoroso, nesse clima, nessa atmosfera tranquila, tão confortável em que estamos, né, que foi preparada para nós. Nós chegamos aqui com a nossa energia, com a nossa vontade de estar aqui, e tudo se tornou melhor. E aposto que vamos sair melhor, mais leves do que quando chegamos ao AMA hoje. E teremos uma semana muito boa pela frente, à luz dos ensinamentos do Cristo, da força desses espíritos de luz benfeitores que estão sempre perto de nós. Então vamos dirigir uma breve vibração aos nossos irmãos que estejam passando por uma necessidade, que seja física ou espiritual. Vamos pedir à espiritualidade que leve o lenitivo para suas aflições, que vá em seus lares, aqueles que estão desajustados e desarmonia, as famílias que precisam dessa ajuda, que vá também aos hospitais, às casas de repouso, aos orfanatos, aos cárceres, onde qualquer irmão em Cristo esteja passando por uma necessidade. Vamos levar essa nossa vibração através dos fluidos que a espiritualidade colhe aqui de nós e leva para entregar a esses nossos irmãos. Vamos vibrar pelos nossos parentes, pelos nossos amigos, por quem ainda se julga por alguma circunstância nosso inimigo. Vamos vibrar por todos eles. Vamos vibrar pela nossa casa de oração, de amparo espiritual, AMA, por todos os tarefeiros. Vamos agradecer aos protetores e mentores desta casa. Por fim, vamos vibrar pela nossa casa, pelo nosso lar. Vamos todos agora mentalizar a nossa casa. Cada um mentaliza a sua casa e pensa que a nossa Mãe Maria Santíssima está cobrindo a nossa casa nesse momento com o seu manto de luz. Esse manto forma uma redoma tão forte, tão intransponível, que nada de negativo passa por ela. Nossa casa está protegida, cheia de luz e de amor. E nosso irmão maior, nosso mestre, nosso guia, entra pela porta da frente da nossa casa. Espalha sua luz, espalha seu amor em cada canto de nosso lar. E assim, nos deixando com sua força, nos deixando com sua luz, nós estamos aqui de volta, fortalecidos em seu amor, Jesus, e agraciados pelas bênçãos de Deus por ter podido estar aqui hoje na companhia de nossos mentores. Então, muito agradecidos, nós vamos pedir licença para encerrar com a oração que Jesus nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa nossas ofensas, como devemos sempre perdoar a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos, Senhor, de todo mal. Graças a Deus. Graças a Jesus. Que assim seja.